Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Vamos abrir a palavra de Deus nesse momento. Gênesis, capítulo 4. Livro de Gênesis, capítulo 4. Glória a Deus. Que diz assim: Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. E disse ela: com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, dessa vez, a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel, por sua vez, trouxe das partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e a sua oferta, mas não aceitou Caim e a sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. E o Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta, e ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Versículo 8 diz: e disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estava lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Nós vamos fazer mais uma oração, Senhor? Deus bendito, muito obrigado pelo privilégio, pela oportunidade que o Senhor nos dá de poder estar aqui nessa noite. Pai querido, que o Senhor possa nos conectar à Tua palavra. Tenha, meu Deus, compaixão, misericórdia das minhas limitações. Mas eu peço a Tua graça e o poder do Teu Espírito Santo nessa noite, para falar a cada coração, em o nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar, meus irmãos. Esse texto, na realidade, nós lá na nossa congregação, a gente está trabalhando um pouco os primeiros capítulos da Bíblia, e principalmente o versículo 3, capítulo 3, a gente passou um bom tempo nele, e a gente até brinca um pouco lá, dizendo que nós sobrevivemos a Gênesis capítulo 3. E Gênesis capítulo 4 também me chama muita atenção, porque na realidade, Moisés, está falando, relatando justamente o período do povo, do seu povo, ou seja, de Adão e Eva, que está agora fora do jardim. Eu gosto de perceber a Bíblia e olhar para ela e toda a sua história, entender que, na realidade, tanto a Bíblia, tanto os personagens aqui, tanto nós também, nós fazemos parte desse teatro de Deus. E tanto Gênesis capítulo 1, 2 e 3, onde a gente fala tanto sobre o pecado de Adão, mas nós devemos entender que Gênesis quer trazer que o Éden nada mais é do que um lugar do teatro da glória de Deus. Às vezes nós focamos tanto no pecado do homem, mas nós esquecemos que a graça de Deus está também presente ali em Gênesis capítulo 3. E agora Gênesis capítulo 4, mais uma vez, uma história tão conhecida, nós podemos identificar tanto a forma que o homem, Caim, se apresenta, eu poderia dizer que é a forma do seu pecado, mas nós também podemos identificar a forma da graça de Deus em Caim. Me chama a atenção também que agora Adão e Eva, expulsos do jardim, eles estão e vão viver uma nova realidade na vida deles. O texto diz que logo após, fora do jardim, um ambiente desconhecido para todos eles então têm relações sexuais e eles têm um filho, irão ter um filho neste momento. Irmãos, imagine
esse casal, porque na realidade era uma coisa nova para todos eles, e eles também não tinham nenhum médico ali para fazer, né, tirar aquele neném de lá. E eu lembro muito bem quando eu e a Laila foi nascer, e era o primeiro, né? E aí o Hélio sentiu uma dorzinha, eu coloquei ela na bagagem da bicicleta e pá, lá para a Santa Casa, e cada pancada de buraco, ela sentia uma dor a mais. Eu falei, não, isso aí é tranquilo, não tem problema não. Fomos e chegamos lá, e a Laila nasceu, e hoje ela tem 10 anos de idade. E esse casal também, meus irmãos, lembre que eles estão fora do jardim nesse momento, e eles têm o seu primeiro filho. E o texto diz que a partir do momento que Eva tem esse seu primeiro filho chamado Caim, ela diz, alcancei, com auxílio do Senhor, eu tive um filho. Na realidade, esse nome Caim, né, significa, na realidade, obter ou adquirir um bem do Senhor. E eles adquiriram um bem do Senhor. O que também me chama a atenção, que depois eles têm Caim e Abel significa brevidade. E a gente vai perceber que realmente o nome tem muito a ver com ele, porque a sua vida ela é ceifada nesse contexto. Mas como eu disse, eu queria nessa noite apresentar para você a forma do pecado de Caim e principalmente a forma da graça de Deus sobre Caim. O primeiro ponto que nós podemos observar é que tudo isso acontece justamente em um contexto de culto, onde Eva, juntamente com seu esposo Adão, eles têm Caim, que eles entendem que foi um favor do Senhor, foi um bem do Senhor. Possivelmente, quando Caim nasce, Eva está lembrando justamente de Gênesis, capítulo 3, versículo 15, aonde diz que através da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. E como Eva, neste momento, tem esse filho, ela está lembrando, olha, eu adquiri esse bem do Senhor e possivelmente será ele que trará sobre nós a redenção. Mas nós conhecemos a história, e na realidade esse homem que para sua mãe era um bem adquirido do Senhor, nós conhecemos e sabemos o que ele fez com seu próprio irmão. Na realidade, meus irmãos, nós podemos perceber um ponto muito importante sobre esse contexto aqui. E quando Moisés ele escreve, ele faz esse contraste entre Caim e Abel. E o texto apresenta que Caim era agricultor, Abel era pastor de ovelhas. Caim trouxe do fruto da terra uma oferta, diferente de Abel, que trouxe as partes gordas dos seus primeiros rebanhos. E o texto diz que o Senhor se agradou da oferta de Abel e o Senhor não aceitou a oferta de Caim. Às vezes nós ficamos perguntando por que na realidade Deus não aceita a oferta de Caim. Mas o texto na realidade diz que Deus não aceitou Caim e a sua oferta. Aqui nós já vimos tantas discussões com relação a isso, mas o que está em jogo não é a quantidade da oferta. Não é o que um ou outro está apresentando diante de Deus. É como o coração deles estavam diante do Senhor. Lá a Bíblia diz que lá em 1 João, capítulo 3, versículo 12, diz da seguinte forma: não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou o seu irmão. E Judas diz, e por que ele matou o seu irmão? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Percebam que o problema não está em Caim, não está na sua oferta. A questão não é porque ele apresentou apenas ali do fruto da terra.
e diferente do seu irmão que apresentou as gorduras das suas primeiras crias. Mas o texto diz que Deus não aceitou a Caim. E aqui, meus irmãos, diante disso, nós podemos perceber que vem uma irritação muito grande em Caim. No versículo 5 diz que Caim ficou muito irritado, porque Deus não recebeu a sua oferta. Na tradução NAA diz, e Caim ficou muito irritado e fechou a cara. E aqui, eu acho isso fantástico, que imagine a cena, aonde os dois se apresentam diante de Deus com a sua oferta, e Deus rejeita a oferta dele. E diante da desaprovação de Deus, ele não tenta trazer uma oferta aceitável. Ele não tenta transformar o seu coração diante de Deus. Mas, pelo contrário, ele fica irritado e fecha a cara. E nós, irmãos, estamos pensando aqui em Caim e Abel. Moisés apresenta, como eu disse, um contexto de culto. Era um momento que os dois se apresentavam diante de Deus, principalmente para adorar ao Senhor. E aqui nós podemos ver que ele ficou tão chateado, tão angustiado diante disso. Nós podemos perceber que ele nada mais, nada menos, ele fracassa no altar do Senhor. E o texto diz que depois que ele fracassa diante do altar do Senhor, o Senhor lhe chama. E o Senhor diz: Caim, por que seu semblante está caído? Se você não fazer a coisa certa, você não será aceito. Só, meus irmãos, que existe um ponto muito importante com relação a isso, porque a gente percebe que mesmo ele tendo um diálogo com o próprio Deus, o texto diz que ele sai dali, chama seu irmão para ir ao campo, e chega lá e mata o seu próprio irmão. Percebam que ele fracassa no altar, e agora ele fracassa no campo. Ele fracassa diante de Deus, o seu relacionamento com Deus, e isso resulta no seu fracasso também no campo. O seu relacionamento com Deus, ele se acaba ali, e aí os seus relacionamentos pessoais também se acabam. Nós devemos entender que nós precisamos ser fiéis a Deus no altar. O que importa, em primeira mão, não é o seu relacionamento com as pessoas, não é aquilo que você produz no campo, no trabalho, aonde você estiver. O que importa é se você é alguém que diante de Deus tem fidelidade. E aqui, meus irmãos, eu queria que você abrisse a sua mente para isso é uma narrativa, e eu gosto disso, gosto muito disso, de entender a Bíblia como, inclusive, no texto hebraico, que fica mais claro isso, que nós, quando vamos contar para criança, sempre tem assim, né, a gente vai contar alguma coisa para a criança e diz assim, esqueci, era uma vez. E nas narrativas existe como se fosse essa, era uma vez. E Moisés está apresentando a história, e imagine neste momento, Caim diante de Deus, com a cara emburrada. E ali, meus irmãos, diante disso, o texto diz, o Senhor disse a Caim, versículo 6, porque você está furioso,
porque se transtornou o seu rosto? Se você não fizer o bem, você não será aceito. Aí o versículo 23, versículo 8, diz assim: disse, porém, Caim ao seu irmão: vamos para o campo. Moisés está apresentando aqui a dureza do coração de Caim, ao ponto que Deus quer mostrar para ele o seu erro, e diante do diálogo de Deus, a colocar ele em reflexão. Aí o versículo 8 diz da seguinte maneira: disse, porém, Caim a seu irmão: vamos para o campo. E o texto continua dizendo: e quando eles chegaram lá, Caim atacou o seu irmão e o matou. Satanás conseguiu dialogar com Eva e convence Eva a desobedecer às ordens de Deus. Deus dialoga com Caim, e o coração dele estava tão fechado no seu egoísmo, na sua raiva, que nem o próprio Deus, nesse texto aqui, tira de Caim o seu desejo de vingança pelo seu irmão. O que o homem que fracassa no altar, ele é capaz de fazer? O homem que abandona o seu Deus, o nosso Deus, ele fica insensível à voz de Deus. Ele entende que o seu relacionamento com Deus, que foi quebrado com Deus, agora o problema não é ele, mas o problema é do outro. Irmãos, e isso a nossa natureza pecaminosa é capaz de nos levar a fazer. Às vezes a culpa não é minha, a culpa é do outro. E a gente percebe que agora, Caim também, quando ele fracassa no altar, e esse seu fracasso no campo se manifesta de múltiplas fases. Primeiro, ele é traidor. Ele trai o seu irmão. Ele também é alguém que está cauterizado, ele não cede à reflexão que Deus coloca ele a fazer. E um outro ponto, meu irmão, também, é que Caim, quando ele retorna, ele mata o seu irmão. Aí o versículo 9 diz assim, depois que ele matou o seu irmão, versículo 9 diz: então o Senhor perguntou a Caim: onde está seu irmão? Deus pergunta a Caim depois que já tinha acontecido, e aí ele diz assim, respondeu ele: não sei, sou eu o responsável pelo meu irmão? Caim agora não se sente responsável pelo seu irmão, e ele é arrogante com o próprio Deus. Veja, meus irmãos, esse homem que está agora fora do jardim, filho de Eva, com a sua natureza pecaminosa, ele é capaz de não se sentir responsável por ninguém, pela sua família. Ele é alguém que ele trai o seu próprio irmão. Ele é alguém insensível à voz do próprio Deus. E, principalmente, ele não reconhece o seu erro. Porque quando Deus chega diante dele e diz: Caim, aonde está o seu irmão? E ele responde a Deus de maneira áspera. Aí o versículo 10 diz: e disse o Senhor: o que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora amaldiçoado é você pela terra que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Em outra tradução diz: agora amaldiçoado é você mais do que a terra. E ele, diante da maldição que ele recebe, e aí agora ele diz, versículo 13:
ele diz assim: meu castigo é maior do que eu posso suportar. Irmãos, isso é interessante, que aqui, diante disso, ele não reconhece o seu erro, e diante da sentença que ele tem, ele diz: não, meu castigo é maior que eu posso suportar. O versículo 14 diz assim: hoje você me expulsa dessa terra, e eu terei que esconder da tua face, serei fugitivo, errante pelo mundo, e qualquer que me encontrar, me matará. Ele não reconhece o problema que ele fez, que ele trouxe para a vida dele. Aqui, na realidade, é a síndrome do próprio Adão, porque quando Deus chega diante de Adão, aí Deus diz: Adão, quem foi que te falou? Você está nu. Senhor, espera aí. A mulher que o Senhor me deu, ela que pôs eu para comer. Adão aqui saindo da sua culpa, se esvaziando da sua responsabilidade como alguém que Deus colocou como protetor do seu lar. E quando você vai, justamente lá no versículo, capítulo 3, a gente vai ver que, de acordo à leitura, quando Satanás está dialogando com Eva, Eva pega o fruto, come e dá ao seu marido. A ideia é que, onde Adão estava? Do lado dela. E Adão deixa sua esposa dialogar com Satanás, e ele não faz nada. Adão permite com que Eva cite o texto errado, porque quando a serpente chega, como que Deus disse? Aí ela disse: o Senhor mandou, a gente não pode nem tocar. Deus não disse isso. Percebam que aí, né, essa questão de sempre acrescentar aquilo que Deus não disse, sempre querer colocar um pouco mais, né? Como que chama isso, essa palavra? De você colocar sobre aquilo que Deus não disse. É aquela lá, que eu esqueci. Fugiu. Mas lembre que Adão, do lado de Eva, ela cita o texto errado. Ela dialoga com Satanás, ela toma as decisões, e Adão é omisso à sua responsabilidade. Meu querido irmão, quantas vezes que nós homens também somos omissos à nossa responsabilidade como pai, como marido. Satanás, às vezes, dialogam com os nossos filhos dentro da nossa casa, e nós não tomamos nenhuma atitude. E o jardim que Deus nos deu, a nossa casa, Ele nos deu, e Ele disse, é para regar, para cultivar e para guardar. E às vezes, quando as coisas não acontecem da maneira que nós queremos, nós não assumimos a nossa responsabilidade. Nós colocamos a culpa no mundo, colocamos a culpa na igreja, colocamos a culpa nos líderes, colocamos a culpa na escola, na política. Mas não assumimos o nosso papel que Deus nos deu. E Caim agora, não diferente do seu pai Adão, diante da condenação, da maldição, ele diz, isso aí eu não suporto. Isso aí, na realidade, eu estou sendo expulso dessa terra e terei que me esconder da tua face. Eu serei fugitivo, errante pelo mundo, e qualquer que me encontrar vai me matar. Ora, ele não matou alguém. Diferente daquele homem que foi crucificado juntamente com Jesus. E lá em Lucas, capítulo 11, versículo 41, diz que ele olha para Jesus, olha para o outro, ele lá condenado, e ele diz assim, recebemos o castigo
que os nossos atos merecem. Caim não entende que ele agora vai pagar pelos seus erros. Eu lembrei de uma história que o Alan contou esses dias aqui. Pastor Alan, ele dizendo que um rei foi visitar um vilarejo, e quando chegou nesse vilarejo, aí ele foi visitar justamente uma prisão, e a prisão cheia. E quando todos aqueles que estavam ali ficaram sabendo que o rei estaria ali, todos eles fizeram cartas, queriam audiência com o rei. E aí o rei chegou e cada um falou assim: seu rei, eu estou aqui, eu sou inocente. Eu estou aqui na realidade, mas a culpa não foi minha, a culpa foi da minha esposa. A culpa foi, me confundiram. Era outro careca, baixinho, meio barrigudo, não foi eu. E aí ele ouviu todo mundo, e todo mundo dizendo que inocente. E lá na ponta, estava um cara virado assim, sem dar assunto para ele, escorado para lá, sem nenhum tipo de esboço pela presença dele. E ele disse: ei, você aí, você que está aí atrás, e você? Você é inocente também? Aí ele disse: eu não, eu fiz coisas, muitos erros mesmo, eu estou aqui pagando pelos erros que eu fiz. Aí o rei disse: liberta esse homem, porque ele não pode contaminar os demais que aqui estão. Irmãos, e é da nossa natureza pecaminosa nós não assumir a nossa responsabilidade. Adão, tanto Caim, eles recebem a condenação, mas realmente a de Caim é um pouco mais pesada, porque o texto diz, versículo 12, diz: e quando você cultivar a terra, essa não lhe dará mais força, você será um fugitivo e errante pelo mundo. Lembre que Deus disse a Adão que a terra, na realidade, ia dar espinhos, e Adão iria comer do suor do seu rosto. Só que agora, para Caim, Deus diz: quando você cultivar a terra, versículo 12, quando você cultivar a terra, essa não lhe dará sua força. Irmãos, e um outro ponto sobre quando Caim, ele fracassa no altar. O versículo 16 diz: então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. O homem que fracassa no altar, existem muitas consequências, mas a pior delas é justamente essa que Caim recebe, que ele se afastou do Senhor. E o texto diz que ele foi viver na terra de Nod, e essa terra, irmãos, na realidade, essa palavra Nod, ou Nad, no hebraico, ela significa que ele foi viver errante, que ele foi viver vagabundo. Olha as consequências de alguém que fracassa no altar. O primeiro bebê humano que nasce, que poderia trazer uma história diferente para a sua vida, mas ele fracassa no altar. E aí agora ele vai fracassar no campo. Quando o serviço no altar é negligenciado, as demais coisas também são. Se você não é fiel ao Senhor, você não terá condição de ser fiel a ninguém mais.
Os fracassos no altar resultam nos fracassos nas demais áreas. Nós só conseguiremos alcançar êxito em qualquer área da vida se a gente conseguir, pela graça de Deus, ter uma vida diante do altar. E como eu disse, irmãos, Deus não está preocupado com aquilo que eu dou, com aquilo que eu faço, porque vida com Deus precede obra para Deus. Antes de Deus querer trabalhar por intermédio de você, Ele quer trabalhar em você. E aonde que nós somos moldados à imagem de Cristo Jesus? É diante do altar. Paulo diz que ele sofria dores como de parto para formar cristãos à imagem de Cristo Jesus. E, na realidade, formar pessoas à imagem de Cristo Jesus e se deixar ser formado à imagem de Cristo Jesus é dolorido. É aquilo que Jesus diz, é tomar a cruz diariamente, seguir a Ele, é negar a si mesmo. E nada, meu irmão, é mais importante da sua vida diante do altar. Nós, às vezes, queremos tantas realizações, nós, às vezes, queremos tantas coisas. Nesse período de pandemia, e a gente tem visto que nós temos transmitido, às vezes, todos os nossos relacionamentos para as redes sociais, e uma ajuda ótima eu não sei mexer tanto bem assim, mas tenho. Mas quantas pessoas que querem viver apenas uma vida pautada em redes sociais, a querer mostrar para as pessoas aquilo que realmente elas não são. E o que eu sempre gosto de dizer aos irmãos, que ali a gente coopera com eles, que a gente não é aquilo que a gente se apresenta diante das pessoas. A gente é o que nós somos na intimidade. E é esse que Deus está interessado. E quando nós nos apresentamos diante do altar de Deus, nós não nos apresentamos diante do palanque, diante das pessoas, com as pessoas, nós apresentamos apenas nós, apenas o nosso coração. Eu queria convidar você nessa noite a entender: se você fracassar no altar, você fracassará no campo. Mas se você buscar diante de Deus, ter uma vida diante de Deus com a graça de Jesus Cristo, tenha certeza que Ele estará indo à sua frente, que Ele estará conduzindo você, que Ele estará te orientando a tomar decisões de acordo com a palavra de Deus e a vontade de Deus, porque lá em Romanos diz que a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Mas aqui, meus irmãos, além de nós visualizarmos a forma do pecado de Caim, como eu disse, nós também podemos visualizar os meios da graça de Deus. E, em primeiro lugar, nós podemos observar que, antes de Caim matar o seu irmão, versículo 6, diz que ele, furioso, e o Senhor então disse, por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Aí Deus diz, versículo 7, se você fizer o bem, não será aceito. Mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta e ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Aqui Deus está ilustrando para Caim, é assim: Caim, lembre lá da selva, daqueles animais selvagens que ficam atrás da moita,
aguardando ali um vacilo das suas presas, assim o pecado. O pecado jaz à porta, ou seja, o pecado está atrás da moita, aguardando você vacilar. Mas cabe a você, Caim, dominá-lo. Aqui, na realidade, é uma adaptação que Moisés faz de Gênesis, capítulo 3, versículo 16, quando Deus diz à mulher, né? Deus diz assim, olha, multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez, e o seu desejo será para o seu marido, e cabe a ele dominá-lo. Na realidade, é uma adaptação que Moisés está fazendo, que após o pecado, o desejo da mulher será o quê? Dominar o seu marido. Ainda bem que aqui não tem. Só lá na minha igreja tem umas irmãs lá que querem dominar o marido. Mas um ponto importante, que essa adaptação que Moisés está dizendo, que a palavra está trazendo é, Caim, o pecado quer dominar você. O pecado já está aí à porta do seu coração. Irmãos, e é por isso que a Bíblia diz, Paulo diz que nós devemos levar cativa toda a mente a Cristo. Porque nesse momento aqui, Caim ainda não cometeu o ato. O pecado está aqui, a frustração está aqui, e ele está maquinando aquilo, e aquilo está trazendo sobre ele o desejo de matar o seu irmão, ele está planejando matar o seu irmão, e Deus chega diante dele com um ato de graça e diz, cara, o pecado está aí, está na sua mente, mas cabe você dominá-lo e levar cativa a sua mente em Cristo. Não é assim que acontece, irmãos. Ninguém cai de uma vez. Satanás primeiro começa a nos guerrear na mente. E depois da mente vencida, ele ganha o nosso corpo. Dali, pastor Shaolin, caçador de muito tempo, e quando ele ia caçar, ele atirava sempre na cabeça da presa, porque ele sabia que se ele acertar a cabeça, ele ganha todo o corpo. Satanás também sabe que se ele conseguir dominar a sua cabeça, ele dominará todo o seu corpo. Mas o ato de Deus nesse momento é alertar a Caim, que cabe a ele dominar. Irmãos, e o ato de Deus, da graça de Deus, a forma da graça de Deus, continua, porque mesmo depois que ele vai lá e mata o seu irmão, aí o versículo de número 9, depois que ele já matou o irmão, versículo 8, 9, diz, então o Senhor perguntou a Caim, onde você está? A mesma pergunta que Deus faz a Adão. Quando Adão pecou, a pergunta de Deus foi, Adão, onde você está? Onde está Adão? Só que quando Deus pergunta a Caim aonde ele estava, Deus não pergunta para saber o que aconteceu, mas para dar a Caim a oportunidade, ao culpado a oportunidade de dizer a verdade. Meu irmão, não é que está dando certo, que está certo. Às vezes Deus permite com que nós possamos viver uma vida de pecado. Maculamos a glória de Deus na intimidade. E Deus aqui se apresenta a Caim, onde você está? Como se nada tivesse acontecido.
Deus se apresenta e diz: cara, você está onde? E a graça de Deus também se manifesta entre nós, diante disso. Porque Deus, às vezes, não quer saber o que aconteceu do culpado. Deus nos dá a oportunidade da gente dizer a verdade. É um meio de graça de Deus, irmãos. E que Deus os ajude nessa noite a entender que aquilo que está dando certo não significa que está certo. E a graça de Deus vai nos alertando. A graça de Deus vai nos conduzindo. A graça de Deus vai nos chamando à responsabilidade. Nós não tomamos uma posição imediata. Eu queria, nesse momento, meus irmãos, encerrar lembrando a você que a graça de Deus, ela também não se manifesta, não é apenas a Caim, mas é o próprio Adão. Porque quando Deus expulsa Adão e Eva do jardim, lá em Gênesis capítulo 2, versículo 22 e 23, diz assim: então disse o Senhor, agora o homem se tornou como um de nós, ou seja, depois que ele comeu do fruto, sabe do bem e do mal, ele não se deve, pois, permitir com que ele também coma da árvore da vida e viva para sempre. Aí o versículo 23 diz: e por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo que foi tirado. Aonde está a graça de Deus em expulsar o homem do jardim? Percebam que Deus coloca duas árvores no jardim, uma de conhecimento do bem e do mal e uma da árvore da vida. E agora o homem desobedeceu a ordem de Deus em comer desse fruto, agora ele tem a natureza pecaminosa, e se ele comesse da árvore da vida, ele viveria para sempre. E como? Com a natureza pecaminosa. E é por isso que Deus expulsa esse homem de dentro do jardim, para que através da descendência do homem viesse Jesus Cristo, e redimisse toda a humanidade. Querido irmão, portas que se fecham diante de nós também são manifestações da graça de Deus. Diante dessa pandemia, quantas portas que se fecharam? Quantos negócios que não conseguimos fazer? Quantas pessoas que foram afetadas na sua vida financeira? E às vezes a gente canta um hino chamado de Lodebar, nunca mais, inclusive eu brinco com o Shaolin, pastor Shaolin, sobre isso. Mas vejam que Lodebar para Mefibosete foi um lugar para a vida. Não foi um ambiente para a derrota dele, para a vergonha, pelo contrário. Ele foi levado a Lodebar, e foi lá que a vida dele foi preservada. Irmãos, percebam também que independente das portas que se fecharam diante de você, isso é um ato também da graça de Deus sobre sua vida. Veja você vivo, veja você aqui, veja você aqui ouvindo a palavra de Deus. E uma coisa que eu quero que você guarde no seu coração: se você fracassar no altar, você fracassará também no campo. Mas se você tem fracassado no altar, clame pela graça de Deus nessa noite, porque Ele é poderoso para levantar você para a glória de Deus. Meu irmão, eu comecei dizendo que a vida nós fazemos parte da história da redenção.
o teatro de Deus, nós fazemos parte desse teatro de Deus. E foi Deus que escreveu a nossa história, foi Deus que colocou personagens à nossa volta. E não queira fazer como Caim, a escrever a sua história do seu próprio jeito. Veja que ele tentou fazer a sua própria história e ele teve um fim frágil, trágico. Que Deus nos ajude nessa noite a entender que desobedecer a Deus nunca é a melhor opção. E se você tem vivido, meu irmão, um coração angustiado, um coração às vezes invejoso, que às vezes você tem, a nossa natureza pecaminosa é tão miserável, como eu disse, que às vezes a gente pega um contexto de culto e consegue trazer maldição para a nossa própria vida e morte para os nossos próprios irmãos. Que Deus nos ajude. Alisson, que Deus nos ajude. Eu queria encerrar orando ao Senhor nesse momento. Vamos orar, feche seus olhos. Clame pela graça de Deus sobre você. Diante dos atos de Deus, que Deus tem se manifestado sobre o teu povo, peço, Senhor, para que te ajude a viver de acordo à vontade dEle, a não permitir com que você fracasse no altar do Senhor. Às vezes a gente fica tão preocupado na performance, na maneira que a gente vai se apresentar diante das pessoas, e esquece que o mais importante é a maneira que nós nos portamos diante de Deus. É isso que importa. Venha, Senhor, sobre nós. Venha, Senhor, com a Tua graça. Abra os nossos olhos, Senhor. Meu Deus, diante de precipícios, que às vezes, ó Deus, queremos entrar por causa da ignorância do nosso coração. Ó Senhor, nos ajude nessa noite. Manifeste a Tua graça sobre nós, nos alerte dos nossos pecados, Senhor, da nossa miséria, do nosso coração, e nos ajude nessa noite, Senhor. Senhor, quantas vezes fracassamos no altar, e isso resultará no fracasso no campo, o fracasso no trabalho, o fracasso nos relacionamentos. Senhor, não permita, Deus, com que nós possamos ter mais medo dos status dos homens do que do Senhor, da Tua presença gloriosa, que possamos, no nome de Jesus, nos apresentar diante de Ti, ó Deus, com temor e tremor, e entender que a Tua graça soberana pode nessa noite levantar qualquer um, ó Deus, que esteja afastado diante do Teu altar. Restaura-nos, Senhor, é o que eu oro e peço a Ti, em o nome de Jesus. Amém e amém.